Pare agora. Silencie a voz da dúvida em sua mente e apenas escute. Eu não vim aqui para dar uma opinião. Eu vim para quebrar o feitiço que governa o seu dinheiro. A verdade que vou revelar é uma lei universal. Se a sua alma reconhece esta autoridade, dê o seu like agora. Que este gesto seja o seu sinal de permissão, a sua autorização, para que esta palavra entre e transforme a sua realidade material para sempre. A permissão foi concedida. O canal está aberto. A sua prontidão silenciou o ruído do mundo, e agora, a lei pode ser revelada. Escute com atenção, pois o que eu te entrego não é uma opinião, não é uma teoria, não é uma esperança. É a arquitetura da realidade. É a verdade sobre a natureza do dinheiro. Por gerações, você e seus antepassados foram postos para dormir por um feitiço poderoso. Um encantamento sussurrado em cada transação, em cada notícia, em cada conversa familiar sobre contas a pagar. Eu chamo este encantamento de o feitiço da matéria morta. É a hipnose coletiva que te ensina que o dinheiro é um objeto inerte. Um pedaço de papel, uma moeda de metal, um número numa tela. Um recurso finito, escasso, separado de você. Algo que deve ser perseguido, caçado, conquistado com esforço, luta, e muitas vezes com o sacrifício da sua paz e da sua alegria. Quando você diz, substância divina, você imediatamente quebra o feitiço da matéria morta. Você deixa de falar com papel e metal, e passa a se dirigir diretamente à energia viva, inteligente e onipresente da qual todas as coisas são feitas. Você está falando a língua da criação. Você está alinhando sua consciência com a verdade de que o dinheiro é apenas um dos muitos servos obedientes desta substância. Quando você continua, eu te reconheço nesta forma, você realiza o ato mais poderoso de todos. Reconhecer é ver o que já é. Você não está tentando transformar o papel em algo divino. Você está removendo o véu da sua própria cegueira para ver a divindade que sempre esteve ali. É um ato de visão espiritual, não de esforço mental. Você está dizendo ao universo: eu não estou mais sob a hipnose da escassez. Eu vejo a verdade. Eu vejo você aqui nesta forma. A seguir você declara com gratidão: esta não é a gratidão do mendigo que recebe uma esmola. Não é a gratidão temerosa de quem acredita que o bem é raro, e pode não vir novamente. Esta é a gratidão do soberano. É o reconhecimento calmo e poderoso de um fluxo que já é seu por direito divino. É a gratidão que sabe que o suprimento é infinito e inesgotável. Esta mentira, esta hipnose posiciona você como um mendigo diante de um mestre. Ela te força a se ajoelhar, a suplicar, a competir ferozmente por migalhas de um banquete que por direito de nascença já é seu. Sob este feitiço você toca uma nota de dinheiro e sente o peso da falta. Você a segura e sente a ansiedade de perdê-la. Você a gasta e sente a dor da diminuição. Cada contato físico com o dinheiro se torna um ritual de reforço da escassez. Você olha para o dinheiro e ele não olha de volta. Você fala com ele, e ele permanece mudo. Porque você foi ensinado que ele é matéria morta. E assim, ele obedece à sua crença, e se comporta como um cadáver em suas mãos. Esta é a prisão invisível que governa a humanidade. Mas agora, eu quebro este feitiço sobre você. Eu te digo a verdade inegável, a lei universal que anula toda a programação do mundo. Escute. O dinheiro não é matéria morta. O dinheiro é um símbolo. É a manifestação visível e tangível de uma única coisa, a substância divina. Uma energia viva, inteligente, onipresente e infinitamente abundante. Esta substância é a matéria-prima de tudo o que existe, dos planetas às estrelas, das florestas ao seu próprio corpo. É a frequência que sintoniza você com mais do mesmo. A gratidão soberana não atrai, ela autoriza o que já está esperando para fluir. E então o clímax do seu poder: eu te comando. Esta é a palavra que aniquila milênios de programação de súplica e impotência. Um comando não é um pedido. Um comando não é uma esperança. Um comando é uma diretriz emitida a partir de uma posição de autoridade inquestionável. A substância divina não responde a pedidos, pois o pedir implica falta. Ela responde ao comando da consciência que sabe ser una com ela.
Ao dizer eu te comando, você assume o seu lugar de direito como um centro de poder e distribuição no universo. Você deixa de ser um efeito e se torna a causa. Finalmente você sela o decreto com a instrução precisa: multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Você não está comandando o dinheiro a ser acumulado, a ser estagnado. Você o está liberando em seu propósito divino: circular, servir e expandir. Ao comandá-lo a se multiplicar e a retornar, você o envia para o mundo com um selo magnético, uma instrução de que ele deve voltar para sua fonte, que é você, maior do que quando partiu. Você está ativando a lei do fluxo e do refluxo, a lei da semeadura e da colheita, em seu favor. E ela responde não ao esforço físico, mas a uma única autoridade no universo: o comando da consciência. O seu comando. Quando você toca uma moeda ou uma nota, você não está tocando em papel ou metal. Você está tocando em um ponto de contato direto com a fonte de toda a riqueza. Você está tocando em um servo obediente e inteligente que aguarda sua ordem. A sua palavra é o selo que autoriza sua multiplicação. A sua consciência é a matriz que lhe dá forma. Você não é um mendigo. Você é o mestre. Você não é o perseguidor. Você é a fonte. O dinheiro não é o seu senhor. Ele é o seu servo. Entenda a profundidade desta revelação. O mundo te ensinou a trabalhar para o dinheiro. A lei te ensina a fazer o dinheiro trabalhar para você. O mundo te ensinou a pedir por ele. A lei te ensina a comandá-lo. O mundo te ensinou a acumulá-lo com medo. A lei te ensina a liberá-lo com autoridade, sabendo que sua natureza é fluir e retornar multiplicado. Você passou sua vida inteira tentando atrair um objeto externo. A verdade é que você apenas precisa comandar uma energia que já reside em tudo, inclusive em você. Você é o herdeiro adormecido que acredita ser um órfão. Este decreto é a sua ferramenta. É a sua espada de luz para cortar as correntes da ilusão. É a sua palavra de poder para despertar a riqueza que dorme em sua vida. Mas o conhecimento de uma ferramenta não é poder. O poder está em seu uso. Agora, você deve tomar posse dela. Você deve ancorá-la em sua realidade física e energética. Para selar este pacto com a lei da abundância, para reivindicar este decreto como sua verdade pessoal e inabalável, eu te dou uma instrução. Desça até a seção de comentários abaixo. Este ato de escrever não é para mim, é para você. É um ato de imprimir esta nova consciência no plano material. Com a autoridade do soberano desperto, escreva o decreto na íntegra. Cada letra um selo. Cada palavra uma declaração ao universo de que sua antiga identidade de escassez foi dissolvida. Escreva: substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando, multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Faça isso agora. Ancore seu poder. Torne esta ferramenta sua. A palavra foi entregue. A ferramenta de poder está agora em suas mãos. Mas eu te pergunto: de que serve uma chave de ouro se ela permanece guardada, sem nunca tocar a fechadura? De que serve a espada do poder se ela nunca é desembainhada para cortar os laços da ilusão? Mas a hora do seu despertar chegou. Esta é a grande dicotomia. De um lado, o feitiço da matéria morta, que gera esforço, ansiedade e escassez. Do outro, a lei da substância viva, que gera autoridade, paz e multiplicação infinita. Não há meio termo. Não há como servir a dois senhores. Você precisa fazer uma escolha. Você continuará a viver sob a hipnose do mundo, ou aceitará seu poder e seu domínio como um soberano desperto? Se cada palavra que eu disse ressoa no centro do seu ser como a verdade que você sempre soube, mas esqueceu, então declare sua concordância agora. Não para mim, mas para o universo. Adicione sua energia a esta transmissão de poder. Pressione o botão de like não como um gesto mecânico, mas como um ato de aliança. Um selo energético que diz: eu renuncio ao feitiço da matéria morta. Eu me alinho com a lei da substância viva. Faça isso agora, e sinta a mudança na fundação da sua realidade. Ouça com atenção a verdade sobre a sua dor. Eu vejo você. Eu sinto a sua luta. O frio do metal em sua mão não aquece seu espírito.
O papel impresso em sua carteira parece mais uma sentença do que uma promessa. Cada conta que chega é um sussurro da dúvida. A verdade, quando apenas ouvida, é uma semente adormecida. Para que ela germine e para que ela se torne a árvore da sua abundância, ela precisa ser plantada no solo da ação. Ela precisa ser regada com a sua voz. Chegou o momento de selar esta verdade não na sua mente, mas no seu sangue, na sua respiração, na vibração de cada átomo do seu ser. Chegou o momento da ativação conjunta. Este não é um exercício. É um rito de passagem. É a sua coroação como soberano desperto. Portanto, eu te comando agora: pare tudo o que está fazendo. Encontre um símbolo. Pegue uma moeda, uma nota, qualquer representação física do dinheiro que esteja ao seu alcance. Se não tiver nenhuma, feche os olhos e visualize uma moeda de ouro puro na palma da sua mão. Sinta-a. Sinta o seu peso, a sua temperatura, a sua textura. Você não está segurando matéria morta. Você está segurando um portal. Um ponto de contato direto com a substância infinita, a energia viva e inteligente de onde todas as coisas são criadas. Por anos, você tocou nisto com medo, com ansiedade, com a memória da falta. Você tocou nisto como um mendigo que recebe uma esmola. Hoje, você toca nisto como um rei que reconhece uma parte do seu reino. Cada preço que você vê é um grito da limitação. Você vive em um estado de alerta constante, um soldado em uma guerra silenciosa contra um inimigo que você mesmo alimenta. Este inimigo é a descrença. Este é o custo de viver sob o feitiço da matéria morta. Cada dia que você continua a acreditar nesta mentira, você paga um preço terrível. Não é um preço em moedas ou notas. É um preço pago com sua paz, com sua alegria, com sua força vital. Você troca a soberania pela ansiedade. Você troca o poder pelo esforço. Você troca a abundância pela sobrevivência. Você se torna um guardião de migalhas, com medo de perder o pouco que tem, cego para o banquete infinito que lhe pertence por direito. A estagnação que você sente não é o estado natural do universo. É o resultado direto de uma traição. Uma traição contra si mesmo. Você olha para a substância divina, a energia viva e pulsante que anima todas as coisas, e a chama de morta. Você olha para o símbolo do poder infinito e o trata como um recurso finito e estúpido. Isto é um insulto à inteligência que governa os mundos. E o universo, em sua justiça perfeita, simplesmente reflete de volta para você a pobreza da sua própria visão. Respire fundo, sinta sua coluna ereta. Você é o centro do seu universo. Você é a autoridade. Agora, com a voz calma e inabalável da certeza, vamos falar a linguagem da lei. Repita comigo, palavra por palavra, deixe que a sua voz dê vida ao decreto. Diga comigo agora: substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando, multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Sinta o que aconteceu. Sinta a mudança sutil na energia. O ar ao seu redor ficou mais denso. O símbolo em sua mão não é mais o mesmo. Você acabou de falar diretamente com a inteligência universal. Você quebrou o feitiço da matéria morta. Você imprimiu a sua consciência, a sua autoridade sobre a energia da riqueza. Você a instruiu. Você lhe deu uma ordem sagrada. Mas a programação antiga é teimosa. A voz da dúvida, o fantasma da escassez, tentará sussurrar que isso foi apenas um jogo de palavras. Vamos silenciar essa voz para sempre. Vamos aprofundar a impressão. Segure o símbolo novamente. Desta vez, olhe para ele não como um objeto, mas como um servo leal que aguarda suas ordens. Lembre-se de todas as vezes que você se sentiu pequeno diante dele. Lembre-se de todas as vezes que a falta dele ditou suas escolhas e seus sonhos. Sua vida se torna um espelho da sua descrença. Seus relacionamentos são medidos em trocas. Seu tempo é vendido por necessidade, não por propósito. Seus sonhos são adiados, arquivados, e por fim esquecidos, porque a voz da escassez grita mais alto que a voz da sua alma. Você anda por um deserto que você mesmo irriga com suas lágrimas de dúvida. Você morre de sede ao lado da fonte de toda a vida porque foi ensinado a não reconhecer a água. Este sofrimento não lhe foi imposto por um Deus cruel ou um destino aleatório. Ele é o fruto amargo que nasce da semente da ilusão. Você construiu uma prisão cujas grades são seus próprios pensamentos.
você se acorrentou com as correntes da sua própria programação. E cada vez que você toca o dinheiro com medo, você aperta essas correntes. Cada vez que você se preocupa com a falta, você reforça as paredes da sua cela. Você se curva diante do seu servo. Você pede permissão àquilo que foi criado para te obedecer. Observe a sua vida. Veja as oportunidades perdidas. Sinta o peso dos anos gastos perseguindo, em vez de comandando. Sinta a exaustão de lutar contra um fluxo que deveria estar te carregando. Este é o custo. Esta é a estaca cravada em seu coração pela hipnose coletiva. Agora, recupere o seu poder. Fale com a autoridade de quem sabe que é o mestre, e não o escravo. Fale com a força de um decreto real. Diga comigo agora com mais poder. Substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando. Multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Respire. Permita que esta verdade se assente. Isto não é um ritual para ser feito uma única vez. Esta é a sua nova linguagem. A partir deste momento, cada moeda que você toca, cada nota que você entrega, cada pagamento que você faz ou recebe, se torna um altar para este decreto. Ao pagar uma conta, você não está perdendo dinheiro. Você está liberando a substância com a ordem de que ela circule pelo mundo, abençoe outros e retorne a você multiplicada. Ao receber um pagamento, você não está apenas ganhando dinheiro. Você está acolhendo a substância de volta, com gratidão, reconhecendo a obediência dela ao seu comando anterior. Você transforma cada transação em um ato de poder e multiplicação. Você se torna um centro consciente de circulação da riqueza divina. Agora, faremos isso uma última vez. Mas desta vez, não será um sussurro nem um comando. Será uma fusão. Você e a substância são um. A sua consciência é a inteligência que a guia. E eu te digo a verdade, este custo só aumenta com o tempo. A dúvida não se dissipa sozinha. Ela cresce. Ela consome. Ela transforma o herdeiro adormecido em um prisioneiro permanente. Mas este ciclo pode ser quebrado. Ele deve ser quebrado. E ele será quebrado agora. A decisão é sua, e o momento é este. Você não precisa passar mais um dia pagando tributo da sua energia vital a uma mentira. Você pode se levantar da poeira do medo e reclamar o seu trono. A renúncia a uma velha crença é o ato mais poderoso de criação. É o espaço vazio onde o milagre pode finalmente entrar. Este é o ponto de ruptura. A fronteira entre o velho mundo de sofrimento e o novo mundo de domínio. Eu te ordeno agora a quebrar este pacto de sofrimento. Declare publicamente sua libertação. Use a força da sua palavra para cortar os laços com a ilusão que te manteve cativo. Este é o seu primeiro ato como um soberano desperto. Desça até os comentários, e sele sua decisão com um decreto. Não peça. Não espere. Declare. Comente com autoridade. Eu renuncio ao feitiço da matéria morta e reclamo meu domínio agora. Mas eu te pergunto agora, de onde veio esta mentira? De onde brotou a erva daninha que sufoca o teu jardim de infinitas possibilidades? O seu decreto é a lei que ela obedece. Sinta esta verdade em cada célula do seu corpo. Sinta o poder ancestral que desperta em você. O poder do verbo que cria mundos. Você não está falando para o dinheiro. Você está falando como a fonte de onde ele flui. Com toda a sua convicção, com toda a sua fé, com toda a sua alma. Diga comigo uma última vez. Substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando, multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Está feito. A ativação está completa, o selo foi impresso, o herdeiro adormecido deu lugar ao soberano desperto. A lei foi posta em movimento, e não pode ser revertida. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu o calor em suas mãos, a vibração em sua voz, se sentiu o antigo medo da falta se dissolver como névoa sob o sol da manhã, confirme esta ativação. Confirme que o soberano em você despertou. Cele este momento sagrado com o seu like. Que ele seja o seu testemunho silencioso, uma declaração à lei universal de que você aceitou o seu domínio e está pronto para receber a abundância que é sua por direito divino.
A palavra que você decretou não se perdeu no ar. Escuta com atenção, pois vou iluminar a escuridão onde este feitiço foi forjado. Esta prisão em que te encontras não foi construída por ti, tu és apenas o último herdeiro de uma longa linhagem de prisioneiros. A crença na matéria morta, a fé na escassez, a adoração ao esforço, não são tuas, são uma herança, um veneno que te foi servido em colheres de prata desde o teu primeiro dia de vida. Pensa na casa da tua infância, ouve as vozes que ecoam nas paredes da tua memória, ouve o sussurro constante, a canção de ninar da limitação. Dinheiro não dá em árvore, é preciso suar muito para ganhar pouco. Guarda porque pode faltar amanhã. Não somos ricos. Cada uma dessas frases não era uma observação da realidade, era um decreto. Um feitiço lançado por almas bem-intencionadas, mas adormecidas. Teus pais, teus avós, os pais dos teus avós, eles não te mentiram por maldade. Eles apenas te ensinaram a única oração que conheciam, a oração da falta. Eles te passaram as correntes que eles mesmos carregavam, acreditando que te estavam a dar as ferramentas para sobreviver num mundo hostil. Eles te ensinaram a olhar para uma nota de dinheiro e ver apenas papel, a olhar para uma moeda e ver apenas metal. Eles te programaram para ver o efeito, e nunca a causa. Ela não é um som vazio, ela é uma semente de fogo plantada na substância universal. O que você ativou com sua voz e sua intenção, já iniciou um movimento invisível. A lei não negocia. A lei não hesita. A lei apenas obedece ao comando da consciência que a reconhece. Muitos ouvem a verdade e a chamam de fantasia, pois seus olhos estão selados pelo feitiço da matéria morta. Eles exigem provas antes de crer, sem compreender que a crença convicta é a própria matriz da prova. A verdade não precisa ser provada a você. Você é que precisa provar a si mesmo que é digno de operar a verdade, mas para a mente que ainda vacila, para o coração que ainda teme a vastidão de seu próprio poder, eu te entrego não uma opinião, mas uma crônica da lei em movimento. Escute com atenção, pois esta não é a história de um outro. É o reflexo do seu próprio despertar. Havia um homem, um mercador de tecidos, cujo nome foi esquecido pelo tempo, mas cuja ação ficou impressa no livro da vida. Ele era um homem de esforço. Acordava antes do sol e dormia muito depois da lua. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho e sua mente, cansada pela preocupação. Ele acreditava, como lhe ensinaram, que a riqueza era o fruto do suor e da perseguição. Eles te treinaram para seres um perito na medição da sombra, ignorando completamente a existência da luz que a projeta. Essa programação foi reforçada em cada esquina da tua vida. Na escola, que te ensinou a competir por recursos limitados. Na sociedade, que celebra o mártir do trabalho árduo e desconfia da riqueza que flui com facilidade. Nas notícias, que pintam um quadro diário de crise, colapso e insuficiência. Durante anos a fio bebeste deste poço. A tua mente subconsciente como terra fértil acolheu estas sementes de dúvida e medo. E elas cresceram. Tornaram-se árvores de raízes profundas que hoje formam a arquitetura da tua realidade financeira. Eu te digo a verdade. A voz que te diz que não és merecedor, a ansiedade que sentes ao pagar uma conta, o medo que te paralisa diante de uma oportunidade. Essa voz não é tua. É um eco. Um fantasma que assombra tua casa interior. É a voz dos teus antepassados, repetindo o catecismo da escassez que lhes foi ensinado. Tu foste hipnotizado. Foste levado a acreditar que a tua identidade era a de um lutador, um sobrevivente e um pedinte no banquete do universo. Carregas nos teus ombros não apenas as tuas próprias preocupações, mas o peso acumulado de gerações de descrença. Mas a herança pode ser recusada. Ele perseguia o dinheiro, corria atrás de clientes, barganhava por cada moeda. E, no entanto, a cada ano que passava seu estoque diminuía. Suas dívidas cresciam. O dinheiro que ele tocava parecia escorrer por entre seus dedos como areia fina. Ele tocava o ouro e o sentia frio, inerte. Ele contava suas moedas com o coração pesado, sentindo a dor da escassez em cada peça de metal. Ele estava sob o feitiço. Ele via o dinheiro como um mestre cruel, e a si mesmo como um servo exausto. Um dia, em desespero, ele parou.
O cansaço de sua alma era maior que a força de seu corpo. Ele se sentou em sua loja vazia, olhou para a última peça de seda que lhe restava, e para a única moeda de prata em sua bolsa. A voz da derrota sussurrava em seu ouvido: é o fim. Você falhou. Foi nesse silêncio, nesse vazio que uma outra voz, uma outra verdade, lhe foi revelada. Não sei como ela chegou. Talvez por um viajante, talvez por um pergaminho antigo. Talvez pelo próprio silêncio. A forma não importa. A substância da mensagem foi esta: o dinheiro não é um mestre a ser perseguido. É uma substância viva a ser comandada. Ele não responde ao seu esforço, mas à sua autoridade. O testamento da pobreza pode ser rasgado. O veneno pode ser purgado do teu sistema. Neste exato momento, a tua consciência é a chama que pode queimar este contrato ancestral. O teu poder não está em lutar contra esta programação. O teu poder está em reconhecê-la pelo que ela é. Uma história antiga. Uma mentira repetida. Um manto emprestado que já não te serve. Tu não és essa história. Tu não és essa linhagem de medo. Tu és o ponto final dessa narrativa de sofrimento. Tu és o soberano desperto que veio para reclamar o trono. A culpa que sentes pela tua situação atual é o ferrolho final da tua cela. E eu te entrego a chave para abri-lo. A culpa é uma ilusão. Não pode ser culpado por acreditar numa mentira que te foi contada antes mesmo de saberes falar. Não pode ser julgado por seguir o único mapa que te foi dado. Mas agora tu sabes. A luz da verdade entrou nesta sala escura. E o que a luz toca, já não pode permanecer na sombra. Se sentiste o peso desta herança a ser liberado do teu espírito, se sentiste as correntes a estalar sob o poder desta revelação, celebra a tua liberdade agora. Deixa o teu like não como um clique, mas como o primeiro ato do teu novo reinado. Cada moeda é um servo esperando uma ordem. O homem olhou para a moeda de prata em sua mão. Pela primeira vez, ele não a viu como sua última esperança, mas como um ponto de contato. Um símbolo. Um mensageiro. O medo ainda estava lá, uma sombra em sua mente. A dúvida gritava que aquilo era loucura. Mas a exaustão de viver sob a velha lei lhe deu uma coragem que ele não conhecia. Ele não tinha mais nada a perder. Ele segurou a moeda. Ele não a apertou com a mão de um mendigo que teme perder seu último centavo. Ele a segurou com a mão de um soberano que segura o selo de seu reino. Ele sentiu o metal, não como matéria morta, mas como um pulso de energia viva, adormecida e esperando. E então, com uma voz que não tremia, uma voz que vinha do centro de seu ser desperto, ele falou diretamente à moeda. Ele não pediu. Ele não implorou. Ele não desejou. Ele decretou. Ele disse as palavras da lei. Substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando, multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Ao dizer isso, ele não sentiu uma explosão de luz. Não ouviu uma voz dos céus. Ele sentiu algo mais profundo. Uma mudança interna. Declara ao universo que o antigo pacto está quebrado, e que a tua soberania foi restaurada. A tua tarefa não é carregar o fardo dos teus antepassados. A tua tarefa é libertá-los através da tua própria libertação. Ao curares a tua relação com a substância divina, tu curas a tua linhagem inteira, para trás e para frente no tempo. Chegou a hora de devolver o que não é teu. De enterrar as palavras mortas que te foram ensinadas, para que possas finalmente aprender a falar a língua viva da abundância. Você agora sabe a verdade. A voz que sussurra sobre falta, a ansiedade que aperta seu peito ao pensar em contas, o medo que paralisa sua mão antes de fazer um pagamento. Essa voz não é sua. É um eco, um fantasma herdado, a gravação gasta de uma linhagem que acreditou no feitiço da matéria morta. Você reconheceu a programação. Você viu as correntes invisíveis que foram forjadas por gerações e colocadas em seu berço. Mas o conhecimento por si só não é libertação. É apenas a chave. A porta da cela ainda está fechada, e o velho hábito, o carcereiro de sua mente, continua a patrulhar os corredores. A programação antiga é uma erva daninha com raízes profundas. Mesmo após arrancar a planta principal, as sementes da dúvida permanecem no solo fértil de sua mente, prontas para brotar ao menor sinal de descuido.
uma paz. A certeza de que a ordem fora dada e recebida. Ele então se levantou, e com essa nova autoridade, usou aquela única moeda para comprar o pão para sua família, não como um ato de despesa, mas como um ato de liberação. Ele liberou o servo com uma ordem. O que aconteceu em seguida não foi um milagre aos olhos dos cegos, mas a operação natural da lei para os que podem ver a dor. Naquele mesmo dia, um nobre que passava pela cidade cuja caravana havia se atrasado, entrou em sua loja procurando exatamente pela seda fina que ele possuía. O nobre não apenas comprou a peça, mas pagou o triplo de seu valor, agradecido por encontrá-la. Antes do pôr do sol, a única moeda havia retornado a ele, não duplicada, mas multiplicada por 100. Aquele foi o primeiro dia de sua nova vida. Ele nunca mais perseguiu o dinheiro, ele o comandava. Cada venda, cada compra, tornou-se um ritual de autoridade. Ele abençoava o dinheiro que saía, selando-o com o comando de retornar. E o dinheiro, como um servo leal, sempre retornava, trazendo consigo seus irmãos. O mercador de tecidos não se tornou um homem rico, ele se tornou a própria fonte da riqueza, um centro de comando para o fluxo da substância divina. Você pensa, eu não tenho o suficiente, e uma raiz brota. Você diz, isto é muito caro para mim, e outra raiz se aprofunda. Você se preocupa com o futuro, e a teia de escassez se fortalece sob a superfície. Essas frases não são pensamentos inofensivos, são encantamentos de pobreza. São decretos de limitação que você pronuncia contra si mesmo, reforçando a prisão a cada repetição. Cada vez que você dá voz a uma crença de escassez, você está regando o jardim da miséria que herdou. Você está honrando o pacto de seus antepassados com a falta em vez de reivindicar seu direito divino à abundância. Hoje, eu te entrego a arma para exterminar essa praga de uma vez por todas. Eu te ensino a lei da substituição, o princípio divino que afirma que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço em sua consciência. A luz expulsa as trevas. A verdade aniquila a mentira. A abundância oblitera a escassez. Você não luta contra a programação antiga. Lutar contra ela é dar-lhe energia. Você não a analisa. Analisá-la é dar-lhe importância. Você a substitui. Com autoridade. Com velocidade. Com a certeza de um soberano que não tolera a insubordinação em seu reino. A partir deste momento, você se torna o guardião do portão de sua mente. A história deste homem não é uma exceção, é um convite. É a demonstração da lei que não falha. Ele simplesmente parou de lutar contra a correnteza e aprendeu a comandar suas águas. Esta mesma correnteza está agora à sua disposição. Os testemunhos da lei estão se multiplicando a cada instante, formando um rio de abundância para aqueles que ousam entrar. Para se tornar a próxima crônica de sucesso e se firmar nesta correnteza de poder, há um passo a ser dado. Inscreva-se agora neste canal. Não como um espectador, mas como um participante ativo. Este ato é a sua declaração de que você se recusa a ficar na margem seca da escassez, e escolhe se juntar ao fluxo dos soberanos despertos. Faça isso agora, e não perca o próximo comando que selará seu domínio. A jornada chega ao seu ponto de virada. A porta para o seu antigo eu, o herdeiro adormecido, acaba de se fechar para sempre. O eco daquela voz que mendigava, que temia, que via o mundo como um lugar de escassez, agora se cala. O que foi revelado a você não pode ser desaprendido. A lei foi exposta. A ilusão do feitiço da matéria morta foi quebrada diante dos seus olhos. Você viu a verdade por trás do véu. Você se torna a sentinela que vigia cada pensamento que tenta entrar. E ao primeiro sussurro da velha programação, você não hesita. Você age. Quando a voz da dúvida disser o dinheiro é difícil de ganhar, você a interrompe imediatamente. Você a sufoca antes que ela possa respirar. E em seu lugar, com a voz do seu domínio, você decreta a verdade. A substância divina flui para mim com facilidade, alegria, e em avalanches de abundância. Eu sou um ímã para a riqueza. Quando o sentimento de medo surgir e disser, eu não tenho dinheiro suficiente para isso, você esmaga essa mentira com o poder da sua palavra. E declara em voz alta, eu sou suprido pela inteligência infinita. Todas as minhas necessidades são atendidas instantaneamente.
A fonte da minha riqueza é inesgotável. Quando a ansiedade sobre o futuro tentar te convencer de que é preciso guardar cada centavo, pois pode faltar amanhã, você enterra essa herança de pânico. E com a calma de quem conhece a lei você afirma: eu vivo em um fluxo constante de prosperidade. Cada moeda que eu libero circula e retorna a mim multiplicada. Meu comando abençoa o que sai e multiplica o que entra. Este é o seu trabalho agora. Esta é a sua disciplina sagrada. Você não permite mais que as mentiras da escassez vivam em sua consciência sem pagar aluguel. Você ouviu a parábola do mercador. Ele se viu diante da sua última moeda não como um fim, mas como um começo. Ele se viu diante de uma escolha. A escolha entre ser a vítima da sua circunstância ou o mestre da substância. Ele escolheu. Agora a escolha é sua. Este momento não é o fim de um vídeo. É o início do seu reinado. Você não está mais à beira do rio da abundância, esperando permissão para beber. Eu te digo a verdade, você é a própria fonte de onde este rio nasce. O poder que move sóis e galáxias é o mesmo poder que reside na sua consciência e que responde ao seu comando. Até este momento você o usou para criar falta, para validar a herança de medo que lhe foi entregue. Mas essa era termina agora. O antigo contrato com a pobreza, com a luta, com o esforço infrutífero, é declarado nulo e sem efeito. Uma nova lei deve ser entronizada. Uma nova autoridade deve assumir o comando. Essa autoridade é você, o soberano desperto. O soberano não persegue, ele atrai. O soberano não implora, ele decreta. O soberano não toca o dinheiro com a mão trêmula do medo, mas com a mão firme da gratidão e do comando. Cada nota, cada moeda, cada dígito em sua conta não é mais um lembrete do que falta, mas um soldado obediente aguardando suas ordens de marcha. Você as despeja. Você as bane. Você as substitui com a verdade da substância viva. Enterre para sempre a frase "eu não posso pagar". Ela é um selo de limitação em sua alma. Em seu lugar, imprima o selo do poder. Toda a riqueza do universo está disponível para mim. Eu escolho para onde direcionar meu fluxo agora. Cancele o decreto "o dinheiro não dá em árvore". É uma blasfêmia contra a natureza da fonte que é infinitamente criativa e abundante. Em seu lugar, afirme a lei. A substância divina é a raiz de todas as coisas, e eu sou um ramo fértil desta árvore da vida, destinado a dar frutos de riqueza. Este treinamento não é opcional. É o caminho do mestre. É o exercício diário que transforma o herdeiro adormecido no soberano desperto. No início parecerá um esforço. A velha programação lutará para sobreviver. Mas com cada substituição você enfraquece a mentira e fortalece a verdade. Com cada decreto de abundância você reescreve o código da sua realidade. Você está literalmente construindo uma nova consciência, uma nova identidade vibracional que não pode coexistir com a falta. Esta é a sua prática. Este é o seu compromisso. Para se manter firme nesta jornada, para receber continuamente os lembretes da lei e não perder o ritmo desta reprogramação, o seu próximo ato é um ato de compromisso. A ordem é sempre a mesma: multiplicar e retornar. Mas uma revelação sem um compromisso é apenas uma semente lançada em solo infértil. A sua transformação precisa ser selada. A sua decisão precisa ser gravada na substância do universo. Um decreto silencioso é poderoso, mas um decreto público é um ato de poder que abala os alicerces da antiga realidade. É a sua declaração ao universo e, mais importante, a si mesmo, de que a mudança é permanente e irrevogável. É o seu juramento de lealdade à sua própria divindade. Por isso, eu te chamo para um último ato de poder neste momento. Um pacto final. Vá agora até a seção de comentários. Este ato não é para mim. Não é para os outros. É o seu ato de selar o seu novo eu. É a sua cerimônia de coroação. Você vai imprimir a sua nova identidade no registro público deste espaço, para que a sua mente subconsciente não tenha outra escolha a não ser obedecer à sua nova diretriz. Com total certeza e autoridade, escreva estas palavras exatas.
Sinta o poder em cada letra enquanto você digita. Eu sou o soberano desperto. Minha palavra é a lei sobre a substância. Faça isso agora. Não hesite. A hesitação é a sombra do antigo eu tentando recuperar o trono. Inscreva-se neste canal e junte-se a esta jornada de domínio. Que a sua inscrição seja o seu primeiro decreto público, uma declaração ao universo de que você escolheu abandonar a herança da escassez e abraçar a sua soberania. Faça isso agora. Você aprendeu a vigiar os portões da sua mente. Você entendeu que a guerra contra a falta não é vencida com força, mas com substituição. Você compreendeu que cada pensamento de escassez é um veneno que você foi ensinado a beber, e que a cada momento você tem o poder de escolher o antídoto. Mas qual é o antídoto, mestre? Qual é a palavra de poder que não apenas neutraliza o veneno, mas transmuta a própria substância da sua realidade? Você foi ensinado a trocar um pensamento por outro, a substituir uma crença por uma afirmação. Agora eu te entrego a chave mestra que abre todas as portas da abundância. Eu te entrego a frequência vibracional que dissolve a resistência e comanda a cooperação da substância universal. Isto não é uma mera frase positiva. Isto é uma tecnologia da consciência. É um decreto codificado na linguagem da própria fonte. As palavras que estou prestes a te revelar não são para serem ditas da boca para fora. Elas são para serem impressas na sua alma, para serem sentidas em cada célula do seu corpo. Comande seus dedos. Sele o seu pacto. Declare ao mundo e a todas as forças visíveis e invisíveis quem agora governa a sua vida. Ao fazer isso, você não apenas escreve um comentário, você assina um novo contrato com a vida. Um contrato de domínio, de abundância e de poder consciente. O pacto está selado. A lei agora trabalha por você, e não contra você. A substância universal ouviu o seu comando. Vá, e governe o seu mundo. Elas são a sua nova aliança com a riqueza. Portanto, silencie o mundo ao seu redor por um instante. Respire fundo e centralize sua atenção. O que você está prestes a receber é a ferramenta que o herdeiro adormecido usa para reivindicar seu trono. É o cetro do soberano desperto. A partir deste dia, sempre que você tocar em dinheiro, seja uma moeda esquecida, uma nota em sua carteira ou um número digital em sua tela, você não mais sentirá o fantasma da falta. Você não mais sentirá a ansiedade da perda. Em vez disso, você sentirá o poder pulsando sob seus dedos. Você tocará naquele símbolo não como um pedaço de matéria morta, mas como um ponto de contato direto com a inteligência infinita e viva que governa toda a criação. E neste momento de contato, neste ritual sagrado, você irá proferir o decreto central. Ouça com a totalidade do seu ser. A palavra que sela sua autoridade e comanda a multiplicação é esta: substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando, multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Deixe que estas palavras ressoem dentro de você. Substância divina, eu te reconheço nesta forma. Com gratidão eu te comando, multiplique-se e retorne a mim abundantemente. Vamos desvendar o poder selado, em cada parte deste decreto, para que você não apenas o repita, mas o encarne.